Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro Gorzoni, CEO e fundador da agência Yooper. E este aqui é o FAQ Yooper, um debate estratégico com as nossas lideranças sobre as principais dúvidas do mercado de marketing digital. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Souza e com o Cristiano Santos, nossos coordenadores de SEO aqui da agência. E vamos ao debate, pessoal. Quais os pilares que um time de SEO deve olhar preferencialmente? A gente sabe que tem muitos, alguns mais importantes do que outros, e a ideia é entender quais vocês olham ali no nosso dia a dia com os nossos clientes, quais vocês preferenciam. Não sei se são os mesmos do Cris e do Gabriel, mas a ideia é que haja essa troca ali e que a gente consiga levar também um pouco de preferência para quem está ouvindo a gente, de para onde que eles têm que olhar, mesmo sendo uma operação menor ou já uma operação mais consolidada ali, quais os pilares que vocês olhariam quando vocês recebem um cliente aqui na Yooper, que vocês gostam de preferenciar ou de dar mais atenção ali, olhar com um pouco mais de carinho e por aí vai, para que a gente consiga ter mais resultados em SEO. Quem começa? Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, Leandro. Quando a gente fala em pilares de SEO, a gente tem uma série deles que são mega importantes quando a gente precisa e busca um posicionamento, tá? Então, a sinergia entre todos eles é o que traz o resultado. Se eu tivesse que enumerar quais são esses pilares e os principais dele, eu começaria aí pelo código, parte de tecnologia mega importante do site. Então, existem uma série de codificações que são necessárias estarem otimizadas para que a gente consiga esse posicionamento. Em segundo, eu trago a arquitetura da informação do site. Então, a composição das páginas, o caminho para o usuário encontrar informação e o próprio Google encontrar informação dentro do seu site é fundamental. Terceiro, e acho que o mais comum deles é o conteúdo. Conteúdo continua sendo rei, conteúdo continua sendo mega importante para posicionamento. Então, olhar para o conteúdo não só para o robô do Google, mas também para o usuário é fundamental para esse posicionamento. A usabilidade do site, hoje a gente tem o mobile comandando aí os acessos e sessões dentro do site. Então, estar adaptado para que o usuário consiga ter uma boa experiência dentro do seu site é fundamental. E por último, aí, fechando esses 5 pilares, a relevância externa, os backlinks, as linkagens que são apontadas para o seu site, transmitindo essa relevância é fundamental, tá? Então, se eu tivesse que separar os pilares do SEO em 5, seriam esses que eu comentei agora. Sobrou algum para o Cris? Boa! Cris, o que você acha? Você concorda, discorda? Tem algum pilar que você acha mais relevante? Como que você vê essa aplicação desses 5 pilares que o Gabriel trouxe? E dá uma endossada melhor ali. Pensa que talvez quem está assistindo não consiga olhar para esses 5 pilares. Não consigo olhar para conteúdo junto com o olhar de estrutura, junto com o olhar de backlink. Nem sempre é fácil para quem está na operação ali do dia a dia, naquela correria. Ou pior, às vezes o cara já tomou uma decisão estrutural de construir aquele menu, ou de fechar com uma plataforma que é limitada, ou com um site que não é tão adaptado. Qual pilar que o Cris... Primeiro, obviamente, se você concorda com esses pilares que o Gabriel trouxe, e segundo, como que você vê a importância desses pilares e para onde que você olharia? Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, Leandro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar falando aqui no canal. Bom, concordo plenamente. Ele, assim, explanou muito bem cada um dos pilares, né? A gente vê no mercado, quando você faz uma pesquisa rápida, pilares de SEO. Tem guru que fala que é 6, 8, 3, 2, 1, não existe uma receita, né? Tá cheio de guru, meu amigo. Exato. Mas a comunidade de SEO, ela entra em um consenso onde que tudo isso pode ser resumido em 3 grandes pilares, que agloba tudo isso, que inclusive o que o Gabriel disse. É o que a gente já muito conhece do SEO on-page, está tudo envolvido dentro do SEO, dentro do site, tudo que diz respeito ao que está lá dentro. Tem o SEO off-page, que é o que diz respeito fora, ferramentas, linkagens externas, que são os backlinks, toda essa parte.
E por último, não menos importante, talvez não nessa ordem, mas a questão da UX, né? A usabilidade, a questão da experiência do usuário. No homepage, que é referente a tudo que diz respeito ao que está dentro do site, costumamos dividir em duas partes, né? Que foi o que o Gabriel já colocou, né? Que é o SEO de conteúdo, né? Que é o marketing de conteúdo, onde vai trabalhar palavras-chave, os blogs, olhar as SERP, as heading tags, os links internos. E tem a parte técnica do site, que é o SEO técnico, né? Dentro do homepage. Dentro dali você vai olhar a velocidade, você vai ver a estrutura, você vai ver a arquitetura, você vai ver toda essa parte de código, sua estruturação, você vai ver a questão da performance, tempo de carregamento, toda essa parte, se ela está bem feita ou não. E na questão da experiência do usuário, já com a ajuda das ferramentas, né, do GA, o Google Search Console, principalmente o Google Search Console, que é uma das ferramentas que ajuda bastante a gente a entender o comportamento do usuário, onde a gente olha ali tempo de permanência na página, como que está a taxa de rejeição, como que está esse número, se ela está sendo bem, se a página está sendo bem aproveitada ou não, se o usuário tem ficado muito tempo, onde ele está, Hotjar, que é para a gente identificar onde que o usuário tem permanecido, onde ele tem clicado, onde ele não tem olhado ali na página, se no final, se no canto. Aí a gente consegue entender o problema. Olha, esse final aqui o usuário não está entrando, talvez não tenha necessidade dela ser tão extensa assim, ó, esse lado aqui não está bem. Então, conseguimos dar essa olhada. Na questão de ser importante, tudo aqui é importante. Tudo é importante, porque se a gente olha o homepage, a gente está falando de conteúdo. Sem conteúdo, o Google não vai te indexar e você não vai ser relevante. Sem a parte técnica, o seu site ele vai ser pobre em tempo de carregamento, ele vai ser todo quebrado nas estruturas. Consequentemente, o Google vai olhar e vai ver que você é irrelevante. E a parte de UX, principalmente UX, é um dos maiores ali, porque o Google está prestando atenção se você é de fato relevante para o usuário. Você está entregando algo bom para ele. Se você não está apresentando um conteúdo satisfatório, consequentemente, você vai até ranquear, aliás, você vai até indexar, mas não vai ranquear. Eu começaria, se fosse fazer aqui uma hierarquia, eu começaria olhando a parte técnica do site. Olha a parte técnica, ver como é que está. Porque uma vez que você tem toda a parte interna estruturada, bem alinhada, você pode pensar em começar a olhar a conteúdo, olhar os textos, o que vai ser trocado de texto. Técnica se diz em questão de código, em questão de menu, em questão de estrutura, breadcrumb, por aí vai, né? Isso, beleza. Exatamente. Só para quem está vendo, não está claro, mas legal. Exatamente. E aí, então, você traz a parte técnica, depois... Aí depois a parte de conteúdo, porque eu já tenho tudo arrumado, já tenho as heading tags corrigidas, já tenho toda a minha hierarquia arrumada. Aí eu começo a olhar estrutura, eu começo a olhar layout, que é onde, junto com isso, eu começo a olhar UX. Ou melhor, me corrigindo, depois de um tempo eu começo a olhar o UX, porque aí eu vou entender como está o comportamento do usuário baseado nas ferramentas que já foram implementadas e nós vamos colher dados com isso. Show. Você deu uma dica valiosa também ao longo da sua resposta quanto ao Search Console. Não sei se todos possuem Search Console instalados, mas, pessoal, assim, é algo básico e de suma importância. Dá muito insight legal sobre buscas que são feitas, como que o robô do Google ele está lendo o seu site. É algo super simples de ser instalado, configurado, e ali tem muito insight bacana. O próprio Chris trouxe um pouco ele ali de como ele pode ser uma mina de ouro ali, em termos de insights, em termos de principais buscas, como que o consumidor chega até você, como que o robô do Google reconhece vocês. Então, fica aí uma dica também para quem ainda não tem Search Console instalado, instale, configure, e depois vocês podem até vincular Google Analytics com Search Console para que vocês consigam puxar também parte dessas informações para dentro do seu Google Analytics e lá ter uma informação mais centralizada também, cruzando com dados de vendas e por aí vai. Fundamental. Pessoal, adorei a resposta, adorei o bate-papo, obrigado pelas respostas, e você que gostou do nosso debate, acompanhe outros debates aqui no nosso FAQ da IUPA.